pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Não bastou a sua Gestapo ter revirado a casa de Paula Belmonte, a mando da excelência do Supremo, para vasculhar documentos que a deputada enviou para o chefe da Interpol sobre o envolvimento do ministro para deportar e prender jornalistas brasileiros que residem nos Estados Unidos. Paula até pouco tempo estava em Washington, em reunião com deputados norte-americanos que são integrantes da Comissão para Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos, onde teria revelado que o ministro usou a sua Gestapo para espionar ilegalmente cidadãos brasileiros que residem nos Estados Unidos. Moraes tentou usar o FBI para deportar Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo ao expedir uma ordem sigilosa que foi revelada pelo chefão da agência norte-americana, que expôs o governo brasileiro de cooptar o ex-vice-diretor do FBI, preso após ter compactuado com Alexandre de Moraes num esquema criminoso para deportar jornalistas ilegalmente. Mike Johnson, o presidente do Congresso norte-americano, quer aval da Casa Branca para que Moraes responda por seus crimes na América do Norte. Em reunião com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Johnson chamou de gravíssimo uma nação estrangeira de forma criminosa, através de mecanismo do próprio Estado, patrocinado por um homem que se declara imperador do Brasil, cooptou um agente federal norte-americano para usar a agência de forma criminosa para seu benefício e de terceiros. A deputada Paula Belmonte, que sempre foi combativa à corrupção, repassou informações valiosas para o diretor-geral do FBI, que ajudou a derrubar um grande cartel onde autoridades brasileiras estariam facilitando a entrada e saída de produtos ilícitos. Juízes estariam recebendo propinas para devolver os bens apreendidos de criminosos. E a última instância do Poder Judiciário brasileiro seria um dos alvos, já que são especialistas em soltar bandidos que desfalcaram o Brasil depois de terem recebido muito dinheiro para isso. A Suprema Corte, além de perseguir velhinhas com a Bíblia na mão, condenar idosos a 17 anos de prisão, julgou ilegal a operação do delegado Rodrigo Bartolomei, que somente durante um mês apreendeu $500 milhão oriundo de corrupção, e o Supremo foi lado e mandou devolver esses milhões. Pois para as excelências é muito mais vantajoso condenar velhinhas do que combater a corrupção. Até porque, como bem disse a deputada Paula, Moraes está usando sua Gestapo até para lavar dinheiro. A deputada Paula, nos últimos anos, virou alvo do ministro por ter se reunido com o FBI após suspeitar que a excelência do STF estaria recebendo dinheiro de cartel, pois a agência dos Estados Unidos encontrou em um banco norte-americano, recentemente indiciado por lavar dinheiro para cartéis, mais de 30 milhões ilícitos foram confiscados, devido o dinheiro ser de origem ilícita, onde estariam nomes de autoridades brasileiras, incluindo o ministro do Supremo. Investigação revelou que o envolvimento de juízes dentro da Suprema Corte, em vendas milionárias de sentenças, chamou a atenção de autoridades norte-americanas, visto que o STF beneficiou grandes empresários que foram condenados pela justiça americana a devolver mais de $10 bilhões por fraude nos Estados Unidos. O policial federal Sanderson relatou que uma grande quantidade de agentes da PF estão se revoltando com a atual situação, após o delegado Rodrigo Bartolomei entregar evidências de que o ministro Alexandre de Moraes está se beneficiando de um esquema de lavagem de dinheiro, após inúmeras apreensões em 2022 que resultaram em grande quantidade apreendida pela Polícia Federal de São Paulo, até então liderada pelo delegado Bartolomei. 3 bilhões foram capturados do crime organizado e a justiça do nosso querido Brasil mandou devolver para a facção. De acordo com o delegado, o gabinete do ministro mandou devolver carros de luxos para traficantes que haviam sido presos na operação comandada pelo ex-superintendente da PF, Sanderson, que recebeu denúncias de agentes da Polícia Federal estarem sofrendo ameaças do ministro após se recusarem a obedecer ordens absurdas. De acordo com Sanderson, atual diretor da PF recebeu em seu gabinete um membro de uma facção. Logo depois dessa visita, agentes federais relataram que o diretor mandou devolver 350 milhões apreendidos na mega operação que aconteceu em 2022, do qual resultou num grande prejuízo para o crime organizado. A quadrilha que hoje comanda a PF usa a corporação para lavar dinheiro, várias empresas de fachadas operando no Brasil, do qual a Polícia Federal estaria protegendo, já que seus donos seriam
seriam integrantes do governo federal. O aval do STF, que conseguiu literalmente matar a autonomia da Polícia Federal, transformando-a numa espécie de Stasi. Sanderson também elogiou a coragem do delegado Bartolomei ao expor o esquema de corrupção dentro da PF, mesmo sendo perseguido e as constantes ameaças que vem recebendo, até porque se tornou normal quem combate a bandidagem receber ameaças de morte, já que no ano passado o delegado foi vítima de um atentado. Houveram relatos dos agentes da Polícia Federal que após a troca de comando o governo mandou destruir as provas coletadas durante a operação do delegado Bartolomei, que resultaram em 500 milhões apreendidos de corrupção. Dinheiro vivo que havia sido apreendido na operação, do qual foi revelado que era propina de facção para pagar a campanha do ex-presidiário. O membro da facção foi preso em 2022, onde delatou o dinheiro que deveria ser entregue para um tesoureiro do PT, mas o ministro Alexandre de Moraes mandou colocar sigilo na justiça. O policial federal Sanderson, um dos mais perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, revelou que está trabalhando com o ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomei, para colocar o ministro do Supremo atrás das grades. O ex-chefe da PF revelou nesta segunda-feira provas de que o ministro está usando a Polícia Federal para lavar dinheiro. Isso vem acontecendo desde a posse da atual quadrilha que se instalou no Palácio do Planalto. Moraes ganhou o passe livre para fazer o que bem quiser com a Polícia Federal. O ministro já suspendeu várias investigações que até então eram conduzidas pelo delegado Bartolomei, que teria solicitado à Justiça Federal a quebra do sigilo bancário do ministro do STF. Também tem o atual diretor da PF que na semana passada recebeu no seu gabinete um membro de uma facção. De acordo com os próprios agentes da Polícia Federal que vazaram que o diretor havia mandado entregar milhões apreendidos pela PF na maior operação que reuniu agentes de elite até mesmo do FBI. Após saberem que o atual governo estaria atuando para beneficiar facções criminosas, o delegado ainda tem aliados dentro da PF, onde estariam correndo risco até de vida, já que até mesmo traficantes entram pela porta da frente para participar de reunião privada com o diretor da PF. Então ficou muito mais do que evidente de que o crime organizado tomou conta da instituição que um dia já foi motivo de orgulho. O governo do ex-presidiário, que agora concede asilo político a um dos maiores narcotraficantes do mundo, permitiu que se refugiasse no Brasil sem a menor contestação por parte das autoridades. Não é à toa que o FBI classificou o Brasil como sendo paraíso do crime organizado. Quando a Polícia Federal dava orgulho até 2022, quando deu prejuízo de mais de 3 bilhões para a maior facção do país, sendo colocado até um alvo nas costas do delegado Bartolomei, sofrendo até mesmo um atentado, onde o inquérito da investigação que apura esse crime foi nada mais nada menos do que arquivado pelo senhor Alexandre de Moraes, justamente o homem que deu esse prejuízo de bilhões para o primeiro comando da capital. Além disso, a PF tomou 500 milhões somente de corrupção no ano de 2022, que de acordo com o delegado, esse montante era dinheiro da facção com a finalidade de pagar campanhas de políticos do PT. Nunca foi segredo para ninguém que o PCC financiou campanhas de políticos e isso sempre ficou claro, mas após o delegado Rodrigo Bartolomei formar uma equipe de agentes de elite, resultou na maior apreensão de dinheiro ilícito da história da Polícia Federal. O delegado Bartolomei também foi convocado a prestar esclarecimentos no Senado Federal sobre a interferência do Poder Judiciário em investigações que citou o ministro do Supremo como um dos integrantes de uma quadrilha, onde o próprio ministro agiu para interferir diversas vezes nas apreensões realizadas pela equipe de Bartolomei. A justiça mandou soltar empresários que atuavam como laranjas para o PCC. Sanderson, que havia entrado com o pedido de prisão do ministro do STF, após suscetíveis vezes que o ministro conseguiu fugir mesmo com as evidências comprovando que além de coagir policiais federais a fim de cumprir suas ordens absurdas e mandar devolver milhões apreendidos do crime organizado. De acordo com Sanderson, o ministro está atolado até o pescoço em esquemas de corrupção. Até mesmo a Receita Federal foi proibida de fiscalizar as contas bancárias da Excelência do Supremo, por ordem do próprio ministro.
O ministro Alexandre de Moraes surtou após saber que parlamentares haviam participado de reunião com agentes norte-americanos do FBI. O policial federal Sanderson, onde revelou que o ministro já está sabendo que o FBI está monitorando o ministro do Supremo. Para o diretor-geral Christopher Wray, que auxiliou os agentes da Polícia Federal a formar uma força-tarefa para combater a venda de sentenças de juízes das cortes superiores, que soltou inúmeros criminosos, alguns que, de acordo com os peritos do FBI, conseguiram de algum modo que o Supremo Tribunal Federal devolve-se o dinheiro apreendido que foi levado para paraísos fiscais, de modo que as autoridades brasileiras tivessem dificuldade de rastrear para onde teria ido todo esse montante liberado pelo STF, cabendo ao FBI, do qual tem jurisdição na maioria dos países, apreender novamente os valores milionários que saíram do Brasil. O deputado Sanderson, que esteve cara a cara com o diretor do FBI, onde entregou para Christopher Wray um relatório referente aos crimes cometidos pelo ministro do Supremo, onde mencionou a interferência do judiciário na Polícia Federal que envolve poderosos políticos indiciados, julgados e condenados. Sanderson, que esteve na condução de investigar os mais de 50 habeas corpus em menos de um ano, do qual também chamou a atenção da agência norte-americana, pois assim como a Interpol tem o dever de monitorar criminosos internacionais, o FBI estaria de olho no Brasil, pois um número considerável de bandidos conseguiram fugir do país após o Supremo decidir acabar com a prisão em segunda instância. O diretor Christopher Wray considera gravíssimo a atual situação do Brasil, e por isso a PF e o FBI formaram uma parceria entre agências para combater o que foi chamado pelo deputado Sanderson de crime organizado patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O general do Exército Brasileiro comemorou após saber da investida do FBI em investigar possíveis condutas criminosas dos membros da instituição, alegando a existência de uma quadrilha dentro do Supremo que se especializou em vender sentenças a réus condenados. Girão, que mais recentemente foi alvo do ministro Alexandre de Moraes após ter dito que o ex-advogado poderá enfrentar um tribunal, nem que para isso o general precise voltar à ativa do Exército para combater o mal que se institucionalizou no Supremo. Em live nesta quinta-feira, Girão comentou o fato da Polícia Federal ter participado de uma reunião com o diretor do FBI Christopher Wray, onde havia a presença da deputada Paula Belmonte e também do agente da PF e também deputado Sanderson, dos quais ambos estão sendo perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, através daquele famoso inquérito do Inquisidor do Supremo, usado para perseguir os opositores do ministro que acusaram Moraes de ter formado uma quadrilha no Supremo, alvo de investigação dos deputados e de várias denúncias protocoladas na PF e também na Procuradoria-Geral, do qual o ministro conseguiu barrar graças ao cargo que ocupa. Porém, o FBI, como sendo a maior agência de investigação do mundo, estaria monitorando há tempos a Corte Suprema do Brasil. A alegação de que os ministros, além de praticar o que conhecemos como ativismo judicial, estariam recebendo malas de dinheiro para soltar criminosos condenados, principalmente quando decidiram acabar com a prisão em segunda instância, algo que chamou a atenção do FBI, pois de acordo com o diretor Christopher Wray, o Brasil liberou condenados pela Justiça em segunda instância, que permitiu que esses réus de extrema periculosidade acabassem fugindo do país, como aconteceu com chefes de facção criminosa. Há elementos comprovando que de fato juízes foram comprados para soltar condenados. Por isso, o diretor do FBI, e também o diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, assinaram um compromisso de cooperação entre as duas agências, para investigar a atuação de juízes das cortes superiores. O general Girão agradeceu ao diretor do FBI pelo pacto de cooperação com a Polícia Federal, que garantiu vir mais vezes ao Brasil, pois de acordo com o Wray, ele considera a PF uma das melhores, até porque descobriram o maior esquema de corrupção do mundo, do qual inclusive foi apontado pelo Departamento de Justiça norte-americano como sendo patrocinado pelo PT, o maior esquema de corrupção do mundo. O policial federal Sanderson, que esteve com agentes federais norte-americanos que foram convidados a vir para o Brasil numa força-tarefa envolvendo as duas agências em cooperação, do qual o FBI trouxe alguns relatos de que teriam juízes atuando nas cortes superiores de forma criminosa. O FBI está oferecendo uma recompensa de $5 milhões para quem denunciar receptores de pagamentos de propina apontados pelo diretor do FBI, Christopher Wray, mais de 30 figurões numa lista onde mostra informações de pagamentos atípicos de milhões de reais. Wray quer explicações da Suprema Corte Brasileira se existe a ligação de membros do Poder Judiciário com cartéis de drogas no exterior, pois autoridades americanas apreenderam diversos carregamentos de drogas, que partiram do Brasil rumo aos Estados Unidos. Sanderson disse para os agentes americanos que a Polícia Federal estava sendo boicotada através de decisão da Suprema Corte Brasileira, que interfere constantemente em investigações da PF, e que por isso, investigadores estariam sendo até afastados para não poderem investigar a fundo esquemas que foram devidamente denunciados para autoridades do Ministério Público e Polícia Federal,
e que deveriam ter sido investigados. De acordo com o deputado Sanderson, há claros indícios de que o envolvimento de ministro do Supremo em esquema de pagamentos para vender habeas corpus a empresários, políticos e pessoas do Poder Judiciário partiu do Supremo Tribunal muitas liminares de ministros que beneficiaram diversos criminosos, dos quais chamaram a atenção da Agência de Investigação dos Estados Unidos, inclusive a soltura de lideranças de facções criminosas, que graças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, fugiram do Brasil. O FBI capturou diversos membros de facção criminosa nesses últimos meses, inclusive não vão ser deportados para o Brasil, simplesmente serão julgados e condenados para cumprimento de pena em penitenciária dos Estados Unidos. Sendo assim, a Suprema Corte brasileira não poderia determinar a soltura de mais bandidos da cadeia, através dos famosos habeas corpus das excelências Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes correu para pedir socorro ao ex-presidiário nesta sexta-feira, após o diretor-geral da maior agência de investigação do mundo notificar o governo brasileiro de que os ministros da Suprema Corte do Brasil estariam envolvidos com o narcotráfico. Numa mega operação entre a Divisão de Operações Especiais do governo norte-americano e o FBI, descobriram que autoridades de países das Américas levam dinheiro para paraísos fiscais a fim de esconder a origem desses recursos provenientes do tráfico. O chefão da agência estadunidense, Christopher Wray, acusou o governo brasileiro de permitir a entrada de chefes de cartéis ao retirar a fiscalização das fronteiras com o Brasil. A Polícia Federal, que até 2022 era extremamente elogiada por realizar várias apreensões do crime organizado, e nos dias atuais virou capachos de bandidos, fazendo perder toda a credibilidade ao se aliarem a uma quadrilha que transformou a instituição numa milícia particular do STF e do Poder Executivo. Paulo Belmonte, que teve a coragem de desafiar o ministro do Supremo ao revelar que Moraes mantém contas no exterior, onde envia dinheiro de propina que recebe de facção. A deputada contou com a ajuda do ex-agente da PF, Sanderson, responsável pela investigação de empresários ligado ao ministro, que mais tarde havia revelado que lavavam dinheiro para a maior facção do país. Isto fez com que o ministro colocasse um alvo nas costas desses dois parlamentares que se reuniram até com o FBI, pois a agência dos Estados Unidos encontrou no Banco da América, que foi recentemente indiciado por lavar dinheiro para cartéis. Mais de 30 milhões ilícitos foi confiscado devido ao dinheiro ser de origem ilícita. A deputada, uma das poucas que não tem medo de bater de frente com a bandidagem de Brasília, já foi alvo até do primeiro comando da capital, que exigiram a morte da deputada. Conhecida por enfrentar os poderosos ministros do Supremo, autora de mais de 50 denúncias na PGR, onde acusou as excelências do Poder Judiciário de ameaçar parlamentares que estão empenhados em colocar esses bandidos de toga numa penitenciária. Paula revelou que após a sua ida para os Estados Unidos, para que pudesse participar da reunião com o chefe do FBI, o diretor-geral Christopher Wray, inclusive senadores norte-americanos Ted Cruz e Dan Sullivan, estão preocupados em relação ao Supremo brasileiro, do qual está sendo alvo de investigações por justamente receberem dinheiro de cartéis. E isso é importantíssimo para as autoridades dos Estados Unidos, pois de acordo com a inteligência norte-americana, o nosso querido Brasil, após a chegada desse governo liderado por um homem que até pouco tempo atrás estava na cadeia, permitiu que 5 chefões do crime organizado internacional adentrassem solo brasileiro, sem notificar os Estados Unidos, já que estão na lista de mais procurados da Interpol e do FBI. A deputada, que passou a andar com escolta armada do próprio exército a pedido de seu pai, o general Belmonte, segundo em comando no Estado-Maior, já que existe um plano para assassiná-la. O general, que passou a desconfiar até mesmo da própria Polícia Federal após a chegada desse governo de déspotas. Criminosos assumiram a pasta da justiça, colocando a corporação para servir ordens de uma organização criminosa. Paulo havia denunciado ao FBI que o ministro do Supremo mandou que grampeasse o aparelho celular da parlamentar, por entender que a deputada poderia ser uma infiltrada do FBI, já que Paula revelou o esquema entre o ministro e criminosos poderosos. Não bastou a Polícia Federal ter revirado a casa de Paula Belmonte a mando da excelência do Supremo para procurar documentos que provassem sobre o envolvimento do ministro em um dos maiores casos de corrupção que estão sendo abafados pela grande mídia, no qual voltou a receber verbas milionárias do governo federal. Após
Após o ministro ter armado um esquema para favorecer o ex-detento, um ladrão condenado, a PF se tornou capaz de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que poderiam colocar muitos magistrados numa penitenciária. Milhões no exterior, do qual o dinheiro de origem de propina confirma a informação de que os membros do Poder Judiciário recebem muito dinheiro para soltar bandidos. Por isso que o Supremo decidiu que a Receita Federal estaria proibida de fiscalizar as contas bancárias das excelências. Existem evidências que ministros movimentam milhões em paraísos fiscais para lavar dinheiro oriundo de propinas. A acusação que o ministro Moraes enfrenta sobre desvios de recursos dentro da própria Suprema Corte é mais um caso que não será investigado pela Polícia Federal de Flávio Dino, que se encontra totalmente aparelhada pelo Poder Judiciário e o Executivo. O ex-superintendente da PF de São Paulo, que recentemente expôs um áudio em que um membro da maior organização criminosa do país estaria planejando outro atentado contra o delegado Rodrigo Bartolomei. O áudio foi interceptado dessa vez pelo FBI, que analisou a veracidade do material e constatou que o primeiro comando da capital encomendou a morte do delegado. O maior desafeto de Luiz Inácio, ou melhor dizendo, o terror do ex-presidiário, o delegado Rodrigo Bartolomei, chegou a mandar prender o petista após inúmeras vezes que o ex-presidiário pediu ajuda do Poder Judiciário para esconder as irregularidades em compras de apoio, inclusive teria desviado dinheiro para uma conta secreta no exterior. O delegado que enfrentou o PCC anunciou ainda em 2021 que formou uma equipe composta por agentes de elite para reprimir as atividades da organização criminosa, no qual resultou na apreensão de mais de 3 bilhões do tráfico. Logo com a chegada desse governo de bandidos, ocorreu um atentado sem sucesso da facção que tentou assassinar o delegado, o qual prontamente respondeu com bala para cima dos bandidos. De acordo com Bartolomei, após dar um prejuízo bilionário para o primeiro comando da capital e apreender meio bilhão em dinheiro vivo de corrupção, isto fez com que os políticos corruptos orquestrassem o assassinato do delegado, juntamente com a facção. Não devemos esquecer que foi o delegado Rodrigo Bartolomei que descobriu o esquema de corrupção entre o Poder Judiciário e grandes facções, que foram beneficiados por decisão da Suprema Corte, e também partiu do delegado a ordem para que Luiz Inácio fosse detido, pois há evidências de que houve um esquema criminoso de lavagem de dinheiro que ficou conhecido como a Operação Mão Amiga, o qual o Judiciário beneficiou o ex-presidiário num esquema de lavagem de mais de 70 milhões de reais. Bartolomei, depois que saiu do comando da PF, expôs um grande esquema de corrupção dentro da Polícia Federal, onde o atual governo mandou agentes destruir provas que foram coletadas durante as investigações que comprovou que empresas de fachada estavam sendo usadas para lavar dinheiro. Uma organização criminosa se apoderou da PF para usar como se fosse sua milícia privada ao cometer crimes dos quais o delegado apontou até o envolvimento em assassinatos de autoridades que ousaram a denunciar corrupção no Brasil. O chefe do FBI, o diretor-geral Christopher Wray, está preocupado em relação ao governo que, de acordo com Wray, o governo brasileiro, há relatos conflitantes de que o ex-presidiário teria sido favorecido na sua volta para o poder, e com isso beneficiando facções que estão tendo que ser combatidas nas fronteiras com a presença de agentes de elite do FBI. O diretor-geral havia alertado as autoridades brasileiras de que investigações estariam acontecendo nos Estados Unidos sobre um montante milionário que foi capturado recentemente pela agência norte-americana em paraíso fiscal, do qual seria dinheiro de pagamentos de propinas para políticos do PT. O general Santana, atual chefe do Estado-Maior do Exército, descobriu um plano com o objetivo de assassinar o general que revelou que o governo do ex-presidiário desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército. Décio Luiz, o chefe do setor de inteligência, onde teria investigado um grande esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, que já levou à condenação de mais de 48 militares de alta patente, que receberam suborno do governo do ex-presidiário para passar informações privilegiadas sobre o andamento da investigação. Santana é um dos poucos generais de alta patente que não bateu continência para o ex-presidiário, e após uma grave acusação de que Luiz Inácio teria comprado militares para envenenar o general Décio, onde encontraram 2 milhões numa conta secreta para assassinar o homem que descobriu todo esse esquema. O general Santana foi até o ministro relator do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, para decretar lei marcial
por entender que o presidente da República que manda assassinar um membro das Forças Armadas é algo inaceitável. A lei marcial é um conjunto de normas legais que entra em vigor quando uma autoridade militar assume o controle das funções administrativas e judiciais ordinárias de um país, geralmente após uma declaração formal ou em situações de emergência. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que acumula o apoio de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos, o comandante do Exército, Tomás Paiva, confessou ter vendido armas para o tráfico após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado seu envolvimento com o tráfico. De acordo com o chefe da inteligência que descobriu todo o esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que o comandante é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de armas de guerra havia desaparecido do quartel-general, onde estaria o então comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder evidências do crime, mas foi pego por investigadores do Exército que trabalham para o chefe da inteligência, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. Lula tentou abafar o caso com a ajuda da imprensa, que não noticiou o fato, após ganharem verbas milionárias, mas através do setor de inteligência do Exército, o general Décio Luiz, autor de vários pedidos de denúncias no STM contra o comandante do Exército e também outros oficiais que participaram do esquema, vem lutando para colocar o ex-presidiário de volta na cadeia. Militares da ativa decidiram que o chefe do Estado-Maior deveria assumir o posto de comandante do Exército, após o atual comandante ser condenado na Justiça Militar por formação de quadrilha para desviar dinheiro do orçamento do Exército. Oficiais do alto escalão estariam se beneficiando do esquema, juntamente com o Poder Judiciário e o Executivo, que estaria varrendo para debaixo do tapete. No cargo de chefe da inteligência do Exército desde 2020, o general 4 estrelas, Décio Luiz, que tem mandato até 2025. Os bandidos que estão no poder não esperavam que iriam ser descobertos, visto que o governo corrupto de Luiz Inácio tentou abafar o esquema, mas o general Décio descobriu que o ministro da Defesa de Luiz Inácio teria recebido ordens para destruir evidências de desvio de dinheiro do orçamento do Exército.